Bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material fascinante, um infográfico e um texto que detalham um método de controle de projetos em 14 passos. E, olhando para ele, a primeira coisa que salta aos olhos é o quão rígido ele parece, né? Disciplinado. É um mecanismo de relógio. Exato. A grande questão que a gente quer explorar hoje é, no mundo que valoriza cada vez mais a agilidade, a flexibilidade, um sistema tão estruturado assim, é um superpoder ou é uma camisa de força? Essa é a pergunta central. E a filosofia por trás desse método, que fica bem clara nas fontes, é que ele não tenta ser flexível, pelo contrário. Ah, é? Ele foi concebido para ser um motor de aprendizado contínuo, sabe? E ele parte de uma premissa, que planejamento é engenharia e controle é disciplina. O valor não está em se adaptar a cada improviso, mas em criar um sistema repetível, auditável e, acima de tudo, brutalmente honesto. Brutalmente honesto, gostei disso. Então vamos mergulhar nesse infográfico e ver como essa máquina da verdade funciona. Olhando aqui, o desenho mostra que, antes mesmo do ciclo principal começar a girar, existem duas etapas, que a fonte chama de condições estruturais. Elas ficam do lado de fora do loop. O que são elas? Elas são a fundação de tudo. O passo 1 é definir o método e as regras de governança. Pensa nisso como se fosse a constituição do projeto. A constituição? Isso. Ela é definida uma única vez lá no início e estabelece as regras do jogo. É aqui que se decide, por exemplo, qual o motor matemático que vai calcular o cronograma. E o que isso significa na prática? A fonte cita umas siglas: CPM, RCP, RCPSP Spider. Parece bem complicado. Podemos simplificar. O método CPM, que é o mais básico, ele só olha para a sequência lógica das tarefas. Mas se o projeto tem recursos limitados, digamos, só 2 gruas para 10 trabalhos diferentes que precisam delas, Certo. você precisa de um motor mais sofisticado, como o RCSPS. Ele não só organiza as tarefas, mas ele também faz o malabarismo com os recursos para que não haja conflitos. E, além disso, essa constituição define como os desvios vão ser tratados, quais métricas são obrigatórias e, um ponto crucial, os limites de autonomia das equipes. Entendi. Basicamente, a regra é: não se pode controlar o que não foi definido. Entendi. Primeiro se escreve a lei para depois fiscalizar. Então a Constituição está pronta. Mas e o ritmo? Como se decide a frequência dessa fiscalização? Isso me leva ao segundo passo, também fora do ciclo. Exatamente. O passo 2 é estabelecer o período de controle do ciclo. É aqui que se calibra a cadência do monitoramento. O projeto vai tirar uma foto de si mesmo toda semana, a cada quinzena, mensalmente. Isso é fixo. Não, de jeito nenhum. Essa decisão não é estática. Em fases de maior risco, tipo no início de uma obra complexa, os ciclos são mais curtos, talvez semanais, para ter o pulso do projeto ali na mão. Faz sentido. Conforme as coisas se estabilizam, o ciclo pode se alongar para quinzenal. É uma alavanca de governança, sabe? Para aumentar ou diminuir o zoom do controle conforme a necessidade. Ok, com a fundação estabelecida, o motor começa a girar. Seguindo as setas no infográfico, a gente entra no ciclo PDCA, começando pela fase Plan, ou planejar. O ciclo operacional começa, de fato, no passo 3, a consolidação do plano operacional de curto prazo. A equipe de planejamento pega o cronograma mestre, aquele que olha o projeto inteiro, e fatia um pedaço dele. O plano de trabalho detalhado para o próximo ciclo. E quando você diz detalhado, o quão detalhado é isso? Extremamente preciso. A fonte deixa claro isso. Atividades, sequências, recursos, nomes das equipes, responsabilidades. O objetivo é claro: começar o ciclo com um plano e terminar com ele zerado, sem nenhuma pendência. E um plano guardado na gaveta não adianta nada. A fonte detalha como garantir que essa informação chegue a quem precisa. Porque, na minha experiência, só mandar um e-mail não garante que as pessoas leiam ou concordem. Ótimo ponto. O passo 4, distribuir o plano de trabalho à execução, trata exatamente disso.
mas com um foco em formalidade. Não é só mandar um e-mail. Certo. É distribuir por canais oficiais, pode ser uma planilha interativa, um portal na web. E, o mais importante, registrar o recebimento. Isso cria uma referência única, rastreável. Sobre o buy-in, a adesão à filosofia do método é um pouco diferente. Como assim? A adesão vem da disciplina e do fato de que o plano foi construído com base na realidade medida no ciclo anterior. Ele não é uma suposição, ele é uma consequência. A execução é cobrada por seguir o que foi acordado. Entendi. A confiança no plano vem do rigor do processo. Plano distribuído, chegamos na fase de executar. É a hora que o pneu encontra o asfalto. Perfeitamente. O passo 5 é executar as atividades conforme o plano. E aqui a fonte é taxativa. A execução é feita pela equipe de campo, engenheiros, supervisores, operários, e a regra de ouro é seguir o plano aprovado, sem alterações não autorizadas de escopo, de sequência ou de recursos. É disciplina na prática. Exato. E é aqui que a realidade testa o planejamento. E para aprender com isso, é preciso medir o que de fato aconteceu, não o que a gente acha que aconteceu. Exato. E essa é a essência do passo 6, registrar medições das grandezas definidas. É a coleta de dados frios, objetivos, verificáveis. A fonte divide em 2 tipos. Parâmetros observáveis, como datas de início e término, quantas horas de mão de obra foram usadas, quanto material foi consumido. Os fatos brutos. Isso. E os parâmetros calculados, que são os indicadores. A fonte cita CPI e SPI. Para quem não é da área, são termômetros simples. O CPI mede se estamos gastando mais ou menos que o previsto, e o SPI mede se estamos adiantados ou atrasados. E, claro, a produtividade. Tudo registrado sem achismos. Mas os números frios sozinhos podem enganar, né? Um atraso pode ter sido por uma chuva forte ou por uma falha de planejamento. Como que o método captura essa camada de contexto, o porquê? Esse é o coração do sistema de aprendizado. E está no passo 7. Registrar causas, responsáveis, ocorrências e outros. Aqui a gente sai dos dados quantitativos e entra no qualitativo. A equipe de campo precisa descrever as causas técnicas dos desvios. E o infográfico sugere um nível de detalhe impressionante. É impressionante. Tem campos para a causa declarada do desvio, a natureza da violação de sequência, que é um registro obrigatório quando a lógica do plano é quebrada. Espera um pouco, isso soa perigoso. Violação, responsável pelo evento. Isso não cria uma cultura de caças bruxas onde as pessoas ficam com medo de reportar os problemas para não serem culpadas? É a primeira reação que todo mundo tem. É uma preocupação legítima. A chave, segundo a filosofia do método, é que a identificação do responsável é técnica, não é punitiva. Como assim, técnica? Se uma equipe de terraplanagem não pôde trabalhar porque a equipe de topografia atrasou, o responsável pelo evento é o processo de topografia. O objetivo não é culpar o topógrafo, mas sim entender que uma falha naquele processo impactou o outro. Ah, entendi. A ideia é denunciar a falha do processo, não esconder. O sistema força a transparência. Além disso, se registram evidências como fotos e se a ação que causou o desvio foi autorizada ou foi um improviso. Certo. Então, o foco é no processo, não na pessoa. É uma distinção sutil, mas crucial. E com toda essa montanha de dados, números do passo 6 e contexto do passo 7, o que acontece? Tudo isso é formalizado. A fase DO termina com o passo 8. Consolidar formalmente o relatório de medições do ciclo é como pegar todas as peças do quebra-cabeça da semana, os dados, as justificativas, as fotos, e montar a foto oficial do que aconteceu. Esse documento é a matéria-prima para a próxima fase. Que é a mais inteligente do ciclo. Exatamente. E aqui é onde eu acho que fica realmente interessante. A gente sai do fazer e entra na fase check, ou verificar. É aqui que os dados viram inteligência. O que acontece primeiro? O primeiro movimento é o passo 9. Reexecutar o reagendamento do cenário futuro com seriedade.
A equipe de planejamento pega os dados reais daquela foto que a gente acabou de tirar e alimenta de volta no modelo original do cronograma, para recalcular o futuro. Tipo atualizar o Waze com o trânsito em tempo real? Perfeito! É isso. E a fonte destaca uma palavra: seriedade. Sim, essa palavra me chamou a atenção. Parece uma crítica implícita. O que seria uma forma não séria de fazer isso, que o método está tentando evitar? A forma não séria, segundo a fonte, é usar softwares que acomodam os desvios. E aqui entra o conceito-chave do método, o uso exclusivo da Retained Logic, ou lógica preservada. Lógica preservada. Vou usar uma analogia. Pensa na Retained Logic como um GPS teimoso e honesto. Teimoso e honesto, gostei. Se o caminho original era virar à direita e você virou à esquerda, um GPS normal simplesmente recalcula a rota de onde você está agora e esquece o erro. A Retained Logic não faz isso. Ela mantém a curva original no mapa e traça uma linha vermelha gigante mostrando o tamanho do desvio que o seu erro causou. Uau! O objetivo não é normalizar o desvio, é expor o impacto dele. Então o cronograma vira uma ferramenta de denúncia, não de acomodação. A fonte usa uma frase forte, chama as outras opções de acolchambramentos travestidos de funcionalidade. Exatamente. A filosofia é, se a execução quebrou a sequência planejada, isso é uma falha de processo que precisa ser exposta, analisada e corrigida, não absorvida silenciosamente pelo software. O cronograma serve para gritar que a lógica foi rompida. É a engenharia vencendo a acomodação. Isso. E claro, o mesmo acontece com os recursos. O passo 10, balancear recursos, pega o consumo real e reavalia a carga de trabalho futura, apontando novos conflitos ou ociosidades. Com o futuro recalculado e os impactos expostos, o que vem a seguir? Vem o diagnóstico final. O passo 11, identificar desvios, justificativas e impactos. Aqui a equipe de planejamento junta tudo. Os dados medidos, os resultados do novo cronograma teimoso e as justificativas lá do campo. O objetivo é validar as causas e quantificar o impacto final em prazo, custo e lógica. É o momento de conectar o o quê com o porquê e o e daí. Perfeito, é isso mesmo. Diagnóstico completo na mão. Hora de agir. Entramos na última fase, ACT. Como esse diagnóstico se transforma numa receita, numa prescrição? O primeiro passo é documentar o diagnóstico de forma irrefutável. É o passo 12, produzir o relatório de impactos e justificativas, o RIG. Este é um documento formal, quase, legal. Ele não propõe soluções ainda. Ele só constata o fato. Exato, ele só diz, isto foi o que aconteceu, este foi o porquê e estas são as consequências matemáticas. Ele congela o diagnóstico e serve de base para as decisões. Com o problema tão bem documentado, não tem muito espaço para opinião, imagino. O próximo passo é o plano de ação. Exato. E ele vem no passo 13. Produzir o relatório de ações corretivas, preventivas e preditivas, o RPC. Este relatório pega o diagnóstico do RIG e o transforma num plano de ação estruturado. A fonte até destaca a diferença crucial entre os 3 tipos de ação. Que são? Ações corretivas são para apagar o incêndio, resolver o problema que já aconteceu. As preventivas são para atacar a causa raiz e garantir que o mesmo incêndio não comece de novo. E as preditivas? Essa me parece a mais sofisticada. É a mais proativa. As ações preditivas usam as tendências e os dados coletados ao longo dos ciclos para antecipar problemas futuros, antes mesmo que eles deem qualquer sinal. Me dá um exemplo. Claro! Se o sistema percebe que a produtividade de uma certa equipe sempre cai na 3ª semana do mês, ele pode gerar uma ação preditiva para investigar a causa. Talvez seja um problema de logística de material que se repete, e aí você age antes que a próxima queda aconteça. Puxa, isso é outro nível de gestão. E, assim, com o plano de ação em mãos, o ciclo se fecha para começar de novo. Perfeitamente. O ciclo se encerra e se reinicia no passo 14. Gerar um novo plano de trabalho PTN+1. Este novo plano é, na verdade, o plano do passo 3 para o próximo ciclo.
Ele já nasce com todas as decisões e ações do RPC incorporadas. Ele se torna a nova ordem de execução. Exatamente. A fonte adiciona um detalhe sobre os limites de autonomia. A equipe pode ter autonomia para ajustar coisas menores, mas qualquer ação que impacte marcos contratuais, por exemplo, precisa de aprovação superior. E claro, quando o projeto acaba, este passo simplesmente não gera um novo plano. O motor desliga. Então, recapitulando essa jornada pelo infográfico, o que a gente viu não é só uma lista de tarefas, é um sistema fechado, um motor que transforma a realidade da execução em dados, os dados num diagnóstico honesto e o diagnóstico em ações que alimentam o próximo ciclo. É uma máquina de aprender. Exato, a filosofia é que a disciplina do processo remove a subjetividade da gestão. Em vez de reuniões baseadas em "eu acho que estamos atrasados", você tem um sistema que diz, de acordo com os dados, violamos a sequência X, o que gerou um impacto de Y dias causado por Z. As ações propostas são A, B e C. Não tem onde se esconder. Não tem. Cada ciclo força o projeto a corrigir seu curso com base em fatos, não em suposições. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Analisamos um sistema de rigor e disciplina extremos, uma verdadeira máquina de transparência. E isso me deixa com um pensamento final. Num mundo de negócios que exalta a agilidade, talvez a verdadeira questão não seja se um sistema como este é forte ou fraco. Talvez a pergunta seja se as nossas culturas corporativas de hoje têm a coragem de lidar com o nível de honestidade brutal que um sistema como este exige. Ou será que, no fundo, a gente prefere o discurso da agilidade porque ele nos dá mais espaço para nos escondermos dos fatos desconfortáveis?